né? Como eu disse, é um todo. Mas, quando nós vamos ouvir a palavra, então é especificamente Deus falando conosco. Daí não é da nossa parte para Ele, mas é da parte dEle para os nossos corações. E eu quero que você feche os seus olhos e diga assim comigo: eterno Deus, eu preciso ouvir a tua palavra. E eu quero ouvir. Por isso agora, eu me ponho atento a ti, Senhor. Dá-me, meu Deus, compreensão das Escrituras, e que elas sejam alimento para a minha alma nesta noite. Pois está escrito que nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Precisamos, ó Deus, que a tua palavra conserve a nossa alma. E é ela que nos traz a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela tua palavra. Dá-me, meu Deus, que eu possa aprender. Que ao sair daqui, a minha alma saia edificada. Em nome do Senhor Jesus. Para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, no verso 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Esse texto, esta parte de Mateus, até o versículo 11, nos relata a tentação que Jesus enfrentou no deserto da Judéia. Está escrito assim na palavra de Deus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos entenderam bem a leitura aí? A leitura pausada, de certa forma, já nos lança luz ao significado do texto, né? Daí a importância de nós lermos cuidadosamente o texto. É um texto que fala por si mesmo, né? Ele tem autoridade nele mesmo. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos meditar nesse texto. Irmãos, já preguei algumas vezes sobre Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Cristo.
Mas hoje eu quero pregar um pouco diferente daquilo que eu já preguei. Eu quero pregar fazendo algumas afirmações teológicas que podemos extrair desse texto. Algumas afirmações que valem para as nossas vidas. Algumas afirmações que norteiam e servem para nos nortear, né, na nossa caminhada cristã. Esse texto é um texto rico em teologia. Pode, num primeiro momento, não parecer isso, mas esse texto é cheio de teologia. É maravilhoso. Primeiramente diz que primeiramente diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo só nos leva a coisas boas, a coisas aprazíveis, mas a palavra de Deus diz que ele levou Jesus para o deserto e levou com um propósito. O texto está dizendo, foi conduzido Jesus pelo Espírito, Espírito em letra maiúscula, um E maiúsculo, né, o Espírito Santo, não foi pelo seu Espírito, embora Jesus seja Deus, obviamente, mas diz o texto que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e o texto diz a finalidade, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Aí já entra alguma coisa na cabeça nossa. Como pode isso? E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, irmãos, que enquanto o diabo nos tenta, Deus nos prova. Essa é uma das colocações hoje. Eu quero fazer várias delas. E para que você aprenda, e para que você cresça nisso, e para que você principalmente aplique esses princípios ou essas verdades na sua vida. A primeira afirmação, então, é que enquanto Deus nos prova, ou melhor, enquanto o diabo nos tenta, Deus nos prova. O Salmo 11, versículo 5, diz que Deus, ele prova o justo. Mas ele aborrece o ímpio, mas ele prova o justo. E há uma diferença entre provar e tentar. Tentar é o uso de mecanismos de astúcia para obter algo. É o uso de mecanismos para engabelar alguma coisa. Citar um exemplo só, poderíamos citar milhares de exemplos. Uma mulher pode usar da sua sensualidade para a obtenção de alguma coisa, tentando alguém. Tentar é o uso de mecanismo, de coisas, com o objetivo de engabelar alguém, de atrair alguém e de levar alguém para onde a pessoa queira que aquela pessoa vá. Isso é tentar. E o diabo é tentador. O diabo, ele tenta, ele usa de mecanismos para isso. E nós devemos vigiar, porque ele é o tentador. Tem um cântico antigo que diz: irmão, tome cuidado com o triste tentador. Na época lá da minha mãe, quando eu era presidente da mocidade, né? Lá da época antiga, irmão, tome cuidado com o triste tentador. Ele é tão tentado que até Jesus ele tentou. Vira ele no clarão da luz. O cântico diz assim: vira ele bem no clarão, porque o diabo odeia o clarão da luz, né? Ou ele ama a luz? Ele odeia a luz. Por isso que ele fica em lugares escuros. Por isso que ele gosta do sombrio. Por isso que ele gosta da escuridão, da obscuridade, da mentira, do engodo, do engabelamento, né? Por isso que ele gosta, ele é o príncipe das trevas. Ele é o matador em série. Ele é aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. E cada um de nós deve ter o discernimento. E devemos estar na luz, porque aonde há luz ele não gosta de estar. Amém? Amém. Aonde há luz ele não suporta.
E o cântico diz: vir a ele no clarão da luz. Olha bem para a cara dele, diz o cântico. Ainda fala cara ainda. O diabo tem cara, nem rosto, tem cara. Vir a ele no clarão da luz. Olha bem para a cara dele e clama o sangue de Jesus. E o diabo fugirá. Ele odeia ser resistido. Tentar é usar de artifícios com o objetivo de conseguir ou conquistar alguma coisa de maneira sutil, de maneira astuta, de maneira capciosa, envolvente, sedutora. Isso é tentar. Agora, provar, que é o que Deus faz, né? E não só o Salmo 11, versículo 5, mas em muitos outros textos, nos mostra que Deus, ele prova o justo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Mas ele prova, e provar não é o mesmo que tentar. Provar é estabelecer a verdade de alguma coisa. É verificar, averiguar, provar se aquilo de fato é aquilo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus, ele nos prova. E quando ele nos prova, ele permite muitas vezes que nós estejamos diante de muitas e muitas investidas do mal. E a palavra de Deus diz claramente que Jesus, irmãos, para ser o nosso intercessor, para ser o nosso advogado, para ser o nosso sacerdote, sumo sacerdote, em tudo ele precisava ser tentado. Amém? Amém. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então isso significa também que ser tentado em si não é pecado. O pecado é ceder à tentação. O pecado é você atender ao apelo sutil do pecado ou do diabo. Porque o pecado, ele nunca se satisfaz. Quanto mais você atende o pecado, mais exigente ele fica. É igual droga. Eu, graças a Deus, me converti cedo. Com 16 anos, nunca usei drogas, pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas as pessoas que usam sabem e dizem que quanto mais elas usam, mais vontade elas têm de usar. Elas vão se tornando viciadas, dominadas por aquele apetite, por aquele desejo, e são capazes de fazer coisas hediondas para poderem atender ao vício, para poder subsidiar e dar sequência ao pecado. E o pecado é assim, irmãos, ele não quer ser satisfeito. Quanto mais você atendê-lo, mais exigente ele vai ficando. Por isso que a palavra de Deus diz que os que são de Cristo, quem aqui é de Cristo? Amém. Aleluia. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Aleluia. Crucificaram a carne com todas as suas concupiscências. Concupiscência é desejo ardente. E é interessante que Tiago, quando ele escreve a sua epístola, no capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, de Deus estou sendo tentado. Ele diz isso. Ninguém diga isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus também não tenta ninguém. Amém, irmãos? Deus não é tentador. Amém. Aleluia. Deus não é tentador, tentador é o diabo. Só que quando a pessoa está submetida a uma tentação, Deus está provando a fé daquela pessoa. Aleluia. Importa, diz a palavra, que por muitas provações e lutas herdemos, o reino de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, irmão, irmã, pai e mãe, não é digno de mim. Certa feita, Jesus deu uma oportunidade gloriosa para um jovem rico. Aquele jovem rico disse para ele: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Era um jovem conversando com outro jovem, e Jesus era jovem também. Mas ali estava um jovem divino,
perfeito, glorioso. Caminho, a verdade e a vida estava ali. Eu amo este jovem. Amém, irmãos? Você ama esse jovem? Amém. Porque de Jesus a gente pode falar dele em todas as dimensões dele. Eu amo aquela criança de Belém. Amém? Eu amo aquele jovem Galileu, pregador. Eu amo aquele profeta que foi à cruz do Calvário e verteu seu sangue por mim. Eu amo aquele que tem os olhos como chama de fogo lá no Apocalipse, porque é o mesmo bebê de Belém. Aleluia! Porque ele é o Senhor da glória, é o Deus todo-poderoso, é o Deus eterno, é o Deus bendito, é o verbo que se fez carne, é o Deus de Israel, aleluia, é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia! Aleluia! Ele era o pregador e ele era a própria mensagem. Aleluia! Eu prego a palavra dele. Ele pregava a si mesmo, porque ele é a verdade. Aleluia! E quem está nele está na verdade, não está na escuridão, não está no pecado, não está nas trevas e terá a vida eterna. Aleluia! Aquele jovem rico disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, guarda os mandamentos. Jesus é. Fala: mas Senhor, eu tenho guardado desde a minha mocidade, eu tenho guardado. Feito isso. Irmãos, o grande problema do ser humano, muitas vezes, é achar que ser religioso é a garantia de vida eterna. E Jesus vai lá no âmago daquele jovem. Ele conhece o íntimo da pessoa, não conhece? Conhece ou não conhece? Está tudo, a palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos tratar. Aonde está escrito isso? Vou falar na Bíblia, sim, mas Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E Jesus disse para aquele jovem: olha, então, porque Jesus olhou o íntimo dele. Amém? Jesus não está dizendo para você hoje vender tudo que você tem e seguir. Mas para aquele jovem, ele sabia que aquele era o problema dele. O problema do homem é o coração, sabia? A pergunta é: como está o seu coração? Está inteiro em Deus? E diz a palavra de Deus que Jesus disse: olha, então vai, vende tudo que você tem, distribua aos pobres, vem, segue-me, e terás o quê? Terás o quê, irmãos? A vida eterna. A vida eterna. Terá um lugar no reino de Deus. Irmãos, que promessa, hein? O que você acha? Vale a pena a troca? Deixar tudo para ter um lugar no reino dos céus? E a palavra de Deus diz que qual foi a atitude daquele jovem rico? A Bíblia diz que ele se entristeceu. A tristeza se apoderou do coração dele. E por quê? Porque ele tinha muitas riquezas. Então ele se entristeceu e se retirou. Eu fico pensando como é triste quando o ser humano ele é atraído. Conforme diz Tiago, quando alguém for tentado, não diga de Deus: eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. O Deus não pode ser tentado pelo mal, né? E Deus a ninguém tenta. Mas quando alguém é tentado, a pessoa é atraída, diz o texto, atraída pela sua própria concupiscência, certo? O seu desejo o atrai, e quando a concupiscência ela concebe, quando ela concebe, quando ela é fecundada pela vontade da pessoa, aí ela gera o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera morte. Então, uma outra coisa importante nós entendermos hoje. Primeiro, é que Deus não tenta, Deus ele prova. Amém? Amém. A segunda coisa é que o diabo, ele trabalha com matéria-prima. Ele não cria, ele trabalha com aquilo que existe. A Bíblia diz que cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. O homem, por ter uma predisposição para ser atraído, o diabo só vem com oferenda, só vem com oferta, só vem oferecendo as oportunidades. E quando a pessoa atenta para isso, então
aquilo concebe, aquilo é gerado ali, e quando aquilo concebe, é concebido o pecado, e quando o pecado é praticado, ele gera a morte. Então Deus quer que nós sejamos protegidos. Amém, irmãos? Contra isso. Porque ninguém está isento disso. Estão me ouvindo? Amém? Ninguém está imune. Não existe vacina para isso. Não foi feito, não tem. Não tem laboratório que produza uma vacina contra a tentação. Que você aplica, né, algum vírus atenuado para criar anticorpos, resistência dentro do seu organismo, para que você fique imune à tentação. Só existe uma maneira. E a maneira, como eu disse, esse texto aqui está cheio de princípios teológicos. E a maneira é quando o crente, quando o servo de Deus tem habilidade nas Escrituras e permite que as Escrituras rejam as suas vidas, e aquele crente, aquela pessoa tenha condições de, quando ser tentado, abrir a sua boca e dizer: está escrito. Ou seja, a pessoa invocar as Escrituras sagradas. A única proteção, a única maneira de nós não cairmos em tentação é se nós andarmos pela luz da palavra de Deus. Se a palavra de Deus for lâmpada para os nossos pés e for luz para o nosso caminho. Paulo até disse que a palavra de Cristo habite abundantemente em vossos corações. A palavra de Deus, ela guarda, ela marca a guarda, ela é a guardiã da nossa alma. Amém? Ela é a guardiã dos nossos corações. Ela é a guardiã dos nossos caminhos. A palavra de Deus é tudo para os nossos corações e para as nossas vidas. Glória a Deus. Então, não existe vacina. O que existe é a autoridade da palavra de Deus. Uma outra coisa que eu quero afirmar, eu não vou afirmar todas as que eu listei aqui, que eu coloquei aqui no esboço, mas uma outra coisa que é importante nós entendermos desse texto é que todas as vezes, essa é uma afirmação teológica, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, direta ou indiretamente, estamos fazendo a vontade do diabo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Eu vou falar de novo. Não é uma frase de efeito, não. Isso é teologia. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estamos, ou direta ou indiretamente, estamos fazendo o que o diabo quer. Porque o diabo, ele é desobediente, não é? Sim. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos ou diretamente fazendo o que o diabo quer, ou indiretamente. Grande parte das pessoas estão fazendo, ou grande parte das pessoas está fazendo, né? Grande parte está fazendo indiretamente, mas está fazendo a vontade do diabo. Então, direta ou indiretamente, explicitamente ou não, a pessoa está fazendo exatamente o que o diabo quer. O diabo quer que nós desobedeçamos a Deus. Todas as vezes. Se você olhar, a desobediência foi o primeiro pecado da humanidade e será o último. A desobediência é o opróbrio, a vergonha das nações. A palavra de Deus disse, Jesus disse que ele veio para fazer a tua vontade, ó Pai. Jesus disse em João 6,38 que eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia! E ele cumpriu toda a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ele foi obediente em tudo, aleluia. Jesus nunca fez a vontade do diabo, nem diretamente, nem indiretamente, nem de maneira aberta ou de maneira sutil, escondida, camuflada. Em nada. Ele nunca obedeceu aos apelos do diabo.
Nós vamos ver aqui nesse texto, eu não vou demorar muito. Gostaria de pregar essa palavra até umas 2, 3 horas, porque vai jorrando. Parece que tem um pergaminho diante de mim, e eu vou só lendo o que Deus quer falar com a igreja, mas Deus está falando com você hoje aqui. Sabe por quê? Porque Deus está investindo em você, para que você seja arregimentado para a batalha. Mas nós vamos ver nesse texto aqui, que houve uma sequência aqui. E a sequência da tentação era para que Jesus desobedecesse a Deus. E quando ele desobedecesse a Deus, ele estaria direta ou indiretamente fazendo o que o diabo queria. Então, irmãos, nós devemos viver uma vida de obediência à palavra. Aleluia. Devemos pedir: Deus, coloca um espírito quebrantado em mim. Coloca um espírito de obediência, de humildade. Eu quero aprender a tua palavra. Jesus, ele disse, eu acho tão lindo, vou repetir aqui, João 6,38. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. E isso é magnífico, isso é maravilhoso, isso é santo, isso é glorioso. Então, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estamos direta ou indiretamente. O duro quando é direto, mas o indiretamente também, porque a desobediência sempre resulta de uma obediência. A desobediência a Deus sempre resulta de uma obediência ao diabo. E depois nós vamos citar o porquê disso. Porque aqui, se Jesus tivesse caído em uma dessas tentações, ele estava indiretamente obedecendo o diabo ou diretamente obedecendo o diabo. Uma outra coisa também que esse texto nos ensina, irmãos, é que Deus fez questão de deixar. Deus fez questão de deixar um exemplo na Bíblia. Tem outros também, mas aqui é explícito. Deus fez questão de deixar um exemplo na Bíblia de que o diabo também usa a Bíblia. E que ele usa a Bíblia distorcendo as Escrituras com o objetivo de destruir. Porque quando Jesus foi tentado, ele usou o quê? As Escrituras para se defender. Então eu volto a dizer, não há vacina, é só a palavra. Amém? Amém. Foi isso que Deus disse para Josué, nem para a direita nem para a esquerda, mas medita na palavra. Amém? A palavra é tudo. Céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Eu fico às vezes pasmo de ver que as pessoas não creem na autoridade do texto. Quantos evangélicos, quantas igrejas evangélicas que dizem crer que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Só que só no estatuto, porque na prática não. Fazem coisas que você pergunta onde está escrito. E se você perguntar onde está escrito, a pessoa fala assim, larga a mão de ser radical. Muito radical, é bem assim. O que importa aqui é o que eu sinto. Estou sentindo. Irmãos, a pessoa sente até dor de barriga. O que importa para nós não é o que nós sentimos. O que importa para nós é o que a palavra de Deus ensina. Amém? Amém? Qual a autoridade que o texto tem? Qual a autoridade que as Escrituras têm em nossas vidas? Amém? Amém. Jesus, ele vive aqui em absoluta obediência à palavra. O diabo tenta ele e diz, está escrito. O diabo tenta ele e diz, está escrito. Mas Deus, ele fez questão de deixar um exemplo de que o diabo também pode dizer que está escrito. E daí aí complica tudo. Quando o diabo vem, aliás, e você está sob uma tentação, e ele está usando só o argumento dele, é uma coisa. Agora, quando ele diz, está escrito, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele citou a Bíblia. Está escrito, ele citou o Salmo 91. Eu acho que ele gostava muito do Salmo 91. Porque as pessoas que idolatram é a chamada bibliolatria. A pessoa coloca o Salmo 91 em cima da estante, fica até amarela a página. E a pessoa coloca, recorta e coloca no carteiro o Salmo 91, um mantra, né? Um amuleto. É a bibliolatria. E o Salmo 91 não vale nada para aqueles que não estão no primeiro versículo. O primeiro versículo diz que, o quê?
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se a pessoa não estiver no esconderijo do Altíssimo, nenhuma das promessas do Salmo 91 vale para ela. Vocês percebem? Não adianta bibliolatrar o Salmo. Tem outros que bibliolatram. E guarde isso, bibliolatram. Bibliolatram. Pastor, que palavra que é essa? Vou até escrever. Tem pessoas que bibliolatram o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a pessoa vai bibliolatrando a Bíblia. E a palavra de Deus só tem valia sobre a vida daqueles que obedecem. Amém? Amém. O diabo, provavelmente, ele era um bibliolatra. Bibliólatra. Isso, agora travou minha língua base, mas eu consegui. Não vou tentar de novo, senão não vou conseguir. Bibliolatra. Ele citou o Salmo 91. Chegou para Jesus e disse: pode pular, porque está escrito. Quem sabe? Está escrito lá no Salmo, se não instante lá, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Está escrito, pode pular. Que Deus vai dar ordem aos anjos, e os anjos vão te pegar e vão te segurar na hora que você pular. O diabo usa a palavra, não usa, irmãos? Quando uma pessoa não interpreta a Bíblia pela própria Bíblia, e quando a palavra de Deus fica sendo como um horóscopo evangélico na vida da pessoa, é um perigo. Quando a pessoa diz assim: deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo hoje, a pessoa abre um horóscopo evangélico. A pessoa tem a caixinha de promessa, amarelinha, azulzinha, vermelhinha, e a pessoa tira só coisa boa, né, irmão? Só coisa maravilhosa. Ai, Deus falou hoje comigo. E daí a pessoa, em vez de ler a Bíblia, fica lendo caixinha de promessa. Eu tenho vontade de criar, aqui no Brasil, a caixinha do juízo, ou a caixinha da advertência, para não falar juízo, né? Mas tem também juízo na Bíblia, não tem? Aquele que está em pé, advertência. Cuide-se para que não caia. O pessoal abre com misericórdia, Jesus. Ai, acho que foi o diabo que falou comigo. Guarda isso aqui, meu Deus, não foi Deus que falou comigo, não. Levantar 6 horas da manhã, já pegar aquele que está em pé, cuide que não cai, eu já vou dormir de novo. E a pessoa não gosta, porque é uma pegação no pé da pessoa. Quem que gosta disso? Misericórdia, Jesus. Caixinha do juízo. Daí vira um horóscopo evangélico. E na verdade eu não tenho nada contra a caixinha da promessa, porque é versículo que está ali. Tá certo, irmãos? Eu faço essa ressalva. Amém? Pode me dar uma caixinha da promessa, não tem problema nenhum. Para degustar. Estou na sala hoje, sentado. Agora é a sobremesa. Deixa eu ver. Maravilha. Mas o crente, ele tem que andar por toda a Escritura. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o diabo, ele usa as Escrituras também. Só que o crente tem que ter autoridade para poder dizer o quê? Também está escrito. Esse também está escrito. Um tempo atrás, não aconteceu, mas eu desejava ter um programa de rádio ou de televisão intitulado Também Está Escrito. Sabe para quê? Para dar resposta a todas as heresias que se pregam usando as Escrituras. Porque a pessoa diz assim: eu faço isso porque está na Bíblia. Aí eu faço, mas está na Bíblia. Também está na Bíblia outra coisa. Amém, irmãos? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesma. A palavra de Deus é a autoridade absoluta sobre ela mesma. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Deus está falando com você? Porque essa palavra foi feita para a sua mente, para o seu coração. Não foi feita para a mente dos anjos, não foi feita para a cabecinha dos animais, eles são irracionais. Foi feita para a nossa cabeça, que é racional. Aleluia. Amém, irmãos? Então o crente tem que ter condições de dizer também está escrito. Porque uma coisa é dizer está escrito. Duro quando você diz está escrito, daí o diabo diz. O diabo chega e fala está escrito, porque ele é um bibliólatra, certo? E ele gosta muito de citar as Escrituras, certo? Aliás, todos os falsos profetas do Antigo Testamento usavam as Escrituras. Sabia que na época de Paulo
Paulo pregava o evangelho, ia plantando a horta dele na Ásia Menor, ia plantando a sua horta, e as pessoas iam sapateando. Sapateando existe, né? Ia sapateando, ia pisando a horta dele. Você imagina, você tem um quintal, você prepara lá, faz uma horta lá, coloca, planta alface, planta rúcula, planta, e alguém no outro dia vai lá e sapateia por cima. Dá para ficar bravo ou não dá? Vai orar para Deus fulminar a pessoa. Deus, eu plantei, a pessoa vem pisar na minha horta. Paulo fez 3 viagens missionárias, em cada uma delas ele foi plantando igreja, ganhando almas. E ele não estava pregando para um povo já cristianizado, ainda que fosse só cristianizado, um povo pagão, que adoravam deuses, que não sabiam de nada de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno. Mas Paulo ia pregando, e ia autenticando a sua pregação com sinais, prodígios e maravilhas. Os mortos ressuscitados, os paralíticos andavam, os endemoniados eram libertos. E ele foi plantando a horta dele. Passou, saía, quando ele saía da viagem, já vinha gente pisoteando, já vinha gente dizendo: olha, está escrito isso, viu? Está escrito aquilo, está escrito aquilo. As pessoas já queriam citar as escrituras para perverter a fé dos novos convertidos. Você sabia que o primeiro concílio da igreja, que Atos capítulo 15, foi ensejado, aconteceu devido a esta demanda? Porque haviam pessoas, o texto diz, que estavam perturbando a fé dos novos convertidos. E daí então causou um tumulto teológico na igreja primitiva. E os apóstolos resolveram se reunir em Jerusalém, sob a liderança de Tiago, que era o líder da igreja na época. Diferentemente do que alguns pensam que era Pedro, mas era Tiago o líder da igreja. E reuniram lá, e os apóstolos argumentaram. Pedro falou naquele concílio, Paulo falou, se não me falha a memória agora, parece que Barnabé também fala naquele concílio. E eles vão falando, e diz a palavra então que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor outro jugo sobre os gentios, a não ser que eles façam isso, aquilo e aquilo. Mas a verdade é que a fé daqueles crentes primitivos já estava sendo perturbada por conta do uso errado das Escrituras Sagradas. Por isso o crente tem que ter condições de dizer o quê? Também está escrito. Amém, irmãos? Porque o diabo chegou para Jesus e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Ele citou o Salmo 91. Jesus citou outro texto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Está escrito isso, mas eu não posso tentar a Deus. Amém? A Bíblia não diz que se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Está escrito isso. Mas eu vou pegar então um copo de veneno e vou tomar. Isso é suicídio. Né? Porque não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ah, irmãos, eu gostaria de fazer outras afirmações. Eu vou parar por aqui. Fazer só mais uma. Porque tem várias afirmações. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 afirmações. Mas eu vou concluir. Deus está falando com você? Amém. Quando nós desobedecemos a Deus, direto ou indiretamente, estamos fazendo a vontade do diabo. Amém? Essa é uma afirmação. Amém? Amém. Deus, enquanto o diabo nos tenta, Deus nos prova. Tentar é usar de artifícios ou de meios para a obtenção de algo traiçoeiramente. Provar é estabelecer a verdade de uma coisa. Você pega uma pedra ou um ouro, por exemplo, uma coisa, você vai provar se aquilo é puro, se aquilo é verdadeiro. E Deus, Ele nos prova. Amém? Para ver se nós somos fiéis a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a outra afirmação é que Deus deixou um exemplo clássico e explícito nas Escrituras de que o diabo também usa as Escrituras com a intenção de engabelar as pessoas. E para isso a pessoa tem que estar preparada para poder dizer: também está escrito. Amém? Amém? Tem outras afirmações aqui. Mas, quando eu digo que quando nós desobedecemos a Deus, direto ou indiretamente, estamos fazendo o que o diabo quer que façamos, isso é verdade.
Porque se nós percebermos aqui, eu vou terminar com essa fala, por causa do horário, mas quando o diabo foi tentar Jesus aqui, ele fez 3 investidas. E se você observar, em cada uma delas, ele intentou uma coisa. A primeira das investidas foi que Jesus, preste bem atenção nisso, que o diabo foi uma sequência de tentação, cada uma teve uma natureza. A primeira foi o quê? Que Jesus satisfizesse a sua vontade. Vocês estão entendendo? Ou seja, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Não era uma necessidade de Jesus? Ele não estava com fome? A Bíblia diz, o texto diz, depois de 40 dias, o texto diz, teve o quê? Fome. Uma pessoa depois de meia hora já está com fome? Só o pastor já estou com fome, terminou o culto. 40 dias e criança olha para a mãe e fala, estou com fome. Né? Aí a mãe fala assim, já vai, daqui a pouco. Né? Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o diabo veio em primeiro momento sugerir que Jesus faça a sua vontade, a vontade própria dele. Certo? E se nós fizermos a nossa vontade, indiretamente estamos fazendo a vontade do diabo. Vocês estão entendendo? Sim. Amém? Amém. Se Jesus satisfizesse a sua vontade, a vontade dele era comer. Estava com fome. Teria dificuldade para ele transformar pedra em pão? Não, era só dizer, transforme pedra em pão. Certo? Mas o que ele diz? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Amém, irmãos? Amém. Aleluia? Glória a Deus. Por que Jesus não transformou a pedra em pão? Porque não tem poder? Não, é porque ele estaria fazendo a vontade de quem? Do diabo. Fazendo a vontade dele, de Jesus, a vontade própria dele, ele estaria indiretamente fazendo a vontade que o diabo queria. Estaria obedecendo ao diabo. Então, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, direto ou indiretamente, estamos fazendo o que o diabo quer. Amém? Mas a escadinha subiu. Olha só, o diabo é sutil. Preste bem atenção, porque essa outra parte é mais perigosa ainda. A primeira parte é você fazer a sua vontade. Se você fizer a sua vontade e não a vontade do Pai, você está fazendo a vontade do diabo. Não, pastor, mas se eu estiver fazendo a minha vontade, o senhor mesmo está dizendo, estou fazendo a minha vontade. Mas a minha vontade, indiretamente, é a vontade do diabo. Vocês estão entendendo? Está dizendo que a pessoa é endemoniada, mas se ela fizer a vontade dela, o que importa é o que o meu coração quer. O meu coração, eu estou sentindo fazer. Eu quero fazer, eu tenho o direito de ser feliz. Tem pessoa que tem o direito de ser feliz. Né? Quer viver imoralmente, fala, tem o direito de ser feliz. Vai no psicólogo, o psicólogo fala, não, você tem todo o direito de ser feliz. E daí a pessoa tem todo o direito de ser feliz. Depois, quando morrer, Deus fala, tem todo o direito de mandar você para o inferno. Não, mas a palavra de Deus mostra claramente. Jesus disse, eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Amém, irmãos? Amém. Mas para fazer a vontade do meu Pai. Ali, com fome, 40 dias sem comer, transformar uma pedra nos pães, seria maravilhoso. O diabo tenta, não é? O que quer tentar? Usar de artifício, de artimanhas para a obtenção de algo sutil. Só que o Pai estava ali provando a fidelidade do seu Filho. Para que ninguém pudesse dizer que não é possível obedecer. Porque é sim possível obedecer. E nós obedecemos a Deus de maneira perfeita e absoluta quando nós estamos em Cristo. Porque é nele que a nossa obediência ao Pai se torna plena, absoluta e cabal. Glória a Deus. Mas o diabo voltou agora, só que agora ele veio mais sutil. Agora eu fui lá falar para ele fazer a vontade dele, comer. Estava com vontade de comer, mas eu já dei uma pancada, eu desci rolando. Quase quebrei o pescoço lá embaixo no sopé da coisa. Mas agora eu vou lá com a Bíblia. Agora eu vou sugerir que ele faça a vontade de Deus. Olha só, lá, primeiro fazer a vontade dele. Transforma.
Faça a vontade de Deus, a vontade de Deus. Ou seja, lança-te daqui abaixo. Porque se você se lançar, você está de acordo com as Escrituras, você está fazendo o que as Escrituras dizem. Vocês estão entendendo a sutileza? Segunda investida foi que ele fizesse a vontade de Deus, porém de uma maneira distorcida. Tem muitas pessoas que acham que estão vivendo o Evangelho, mas estão vivendo o Evangelho adulterado, distorcido. O diabo sugeriu isso. Lança-te, porque está escrito. Se você lançar, você vai estar fazendo o que o Salmo está dizendo. E os anjos vão te tomar nas tuas mãos. Vocês estão entendendo, irmãos? O diabo é sutil. A segunda maneira foi que Jesus fizesse a vontade de Deus, ou pensasse estar fazendo a vontade de Deus. Achasse estar fazendo a vontade de Deus. Achasse estar agindo de acordo com a palavra de Deus. O diabo foi sutil. E ele usou a palavra. Quando ele usa a palavra, porque foi a única vez que Jesus, nesse embate, foi a única vez que ele disse, também está escrito. Nas outras duas ele diz, está escrito, está escrito. Mas aqui ele diz, também está escrito. Também está escrito, foi para corrigir uma distorção teológica. Certo? E a distorção teológica acontece quando a pessoa acha que está fazendo o que a Bíblia quer. Amém? Porque o diabo sugeriu que ele lançasse, citando as Escrituras. Ou seja, se o Senhor se lançar, o Senhor está fazendo o que as Escrituras dizem, portanto, os anjos vão te tomar nas tuas mãos. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo caiu de novo, quase quebrou. Já tinha quebrado a primeira perna, agora quase quebrou a segunda perna, foi rolando montanha abaixo, foi comendo poeira, porque a serpente é essa sentença sobre ela. Daí o diabo volta, agora já é mais assunto. Primeiro é para Jesus fazer a vontade dele. Segundo é para achar que está fazendo a vontade de Deus. E a terceira, o diabo já investe diretamente. Já sugere para Jesus fazer a vontade do diabo diretamente. Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Perceba a evolução? Vocês percebem? Lá era transformar pedra em pão. Na outra, era lançar-se o que está escrito. A palavra, está agindo na palavra. Irmãos, tome muito cuidado com pregadores que pregam a palavra de Deus distorcidamente. Tem muitos que estão pregando nos púlpitos, estão alinhados com a maçonaria, por exemplo. Então são ministros de Satanás transfigurados em anjo de luz. Mas, para concluir então, Satanás chega ali e diz, mostra todos os reinos da terra e diz, tudo isso te darei se transformar a pedra em pão? Não. Se lançar, se prostrado me adorares. O diabo, a adoração direta. Por isso que direto ou indiretamente a pessoa sempre estará obedecendo o diabo quando ela desobedece a Deus. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. E daí qual foi a pancada que Jesus deu? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Daí o diabo falou, agora não tem uma parte investida, acabou. Ou é a vontade da pessoa, ou é a vontade de Deus distorcida, ou é a minha vontade direta. Nenhuma dessas coisas eu consegui na vida dessa pessoa. A palavra de Deus diz que ele deixou, então, e daí sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Vieram os anjos. Imagina essa cena, dá para imaginar? Os anjos vindo ali, eu fico imaginando, será que era um anjo, 2 anjos, 3 anjos, não sei. O texto não fala. Mas a verdade é que os anjos vieram e o serviram. Eu imagino que foi o melhor piquenique. Piquenique, não, foi um banquete no deserto. Porque diz a palavra que os anjos vieram e o serviram. E eu imagino, o texto se cala, mas eu imagino que o servir ali é alimentá-lo. Amém? Glória a Deus. Alimentá-lo, cuidar dele ali, serviram a ele. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Eu particularmente não entendo que o servir ali no sentido de adorá-lo como Deus, mas servir no sentido de atender às suas necessidades físicas, de fome que ele estava depois de 40 dias e 40 noites, porque os anjos de Deus são ordenados por Deus ao nosso respeito. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ele. Exalta o Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda
aleluia. E se você quiser, aleluia, mande esta mensagem para milhares de pessoas que estão sendo gravadas, aleluia, sem medo. E se o diabo se levantar, nós vamos dizer que está escrito. E se ele citar a Bíblia, nós vamos dizer que também está escrito. Porque a palavra de Deus é a autoridade absoluta nesta igreja. Aleluia! CNB não tem. A comunidade missionária não tem outra autoridade a não ser a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Digam todos amém. Amém. Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão?